Nunca somos tão fortes ou poderosos que não precisamos adorar a Deus. Aqueles que não adoram a Deus não têm a ninguém mais a recorrer, a não ser eles mesmos. O coração sem adoração encara Jericó sozinho. Não vá a seu Jericó sem antes ir ao seu comandante. Deixe ele lhe lembrar do seu poder que a tudo alcança. Ele deu a você essa promessa: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olhe para Jesus para confortar você e mostrar o seu poder. Desvie o seu olhar para longe de Jericó. Você já concentrou muito o seu olhar para lá. Seu Jericó pode ser forte, mas seu Jesus é muito mais forte. Deixe ele ser a sua força. Deus é contigo. Na sua palavra, em Deuteronômio capítulo 31:6 diz: sejam fortes e tenham coragem. Não tenham medo deles, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Começa agora. Círculo de Oração Maranata, pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. Círculo de Oração Maranata. Evangelista Christian, que Deus te use. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus nessa tarde tão linda, tão maravilhosa, que o Senhor tem nos proporcionado para estarmos aqui no ciclo de oração da Rádio Maranata. Desde já aproveitando já para chamar você para compartilhar aí, TV Eu Sou Fiel. Compartilha aí, alcança mais alguma vida através deste link, desta programação, porque eu creio que Deus tem uma palavra nessa tarde para a tua vida. Já fomos alimentados, já prestamos a nossa adoração a Deus através dos louvores, mas agora vamos ouvir Deus falar através da sua palavra. Você que tem Bíblia aqui no estúdio, você que está em casa, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23. Na medida que você for abrindo a sua Bíblia, também já aproveite para abrir o seu coração, para receber de Deus uma palavra para a tua vida nesta tarde. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 14, que diz assim: e Davi permaneceu no deserto e nos lugares fortes ficou, em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Fecha a tua Bíblia. Quero aqui fazer uma breve oração. Senhor meu Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela tua presença, te louvamos pelos louvores dessa primeira parte, Senhor. E te pedimos que a tua mão alcance, Senhor, o maior número necessário de vidas que estão, Senhor, do outro lado agora, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Glorifica o teu nome. Fala conosco, que a tua palavra venha nos corrigir, nos edificar e nos consolar nesta tarde. É o que eu te peço, juntamente com a tua igreja do ciclo de oração Maranata. Amém. Pode tomar o assento aqueles que têm aqui no estúdio. Queridos, o texto, ele é precioso. Ele é preciosíssimo. Mas antes de fazer menção dele, eu quero aqui só externar rapidamente minha gratidão ao eterno Deus
por estar aqui uma vez mais nessa dinâmica diferente. Primeira vez que eu assisti, eu disse: abriram uma igreja dentro da Rádio Maranata. Coisa linda. Tá de parabéns toda a produção, a direção, o diretor da Rádio Maranata, nossa amiga a missionária Tatiane, essa guerreira. Prazer em conhecer, viu, guerreira? Tinha um sonho só de ver. Quando eu vi ela na foto, eu disse: essa mulher é tocha. Essa mulher é tocha. Dê um prazer, que Deus abençoe aos amados que nos antecederam, que Deus abençoe a cada um de vocês. Capítulo 23, ele é um texto repleto de altos e baixos, dentro daquilo que nós podemos aqui observar nas entrelinhas do ministério daquele que Deus confiou para colocar no lugar de Saul. O texto vai dizer que Davi, ele agora está se escondendo das ameaças de Saul. Perceba que no texto ele está sendo apresentado como um fugitivo número 1, daquele que o procurava a qualquer custo para acabar com a sua vida. O texto vai dizer que Davi agora está saindo de uma situação e vindo para outra situação, pois ele sai da caverna de Adulão, juntamente com os seus homens, para ir para a cidade de Keila, pois ele fica sabedor que a cidade está sendo invadida pelos inimigos filisteus, e diante disso ele desce. Mas antes de descer, ele faz algumas coisas que deixamos de fazer nos dias atuais com frequência. O que, Cristian? E que de fato eu trago já como observação para essa tarde e para nossas vidas. Davi, antes de sair da caverna para ir Keila, ele consulta ao Senhor. Eu digo com toda precisão e certeza, porque nós vivemos em um tempo em que nós precisamos parar para entender que tem coisas na nossa vida que só vai dar certo quando nós entendermos que temos que voltar a consultar a Deus em tudo aquilo que fizemos. O texto vai dizer que ele consulta a Deus, aprova a sua ida, mas os homens estão temerosos porque o número dos inimigos são maiores. Então, diante disso, o texto vai dizer que Deus, diante disso, faz menção que a vitória seria deles, independente do número que estava no meio do inimigo. Então, ele desce, peleja, entra na cidade de Keila, faz menção ali que Deus estava dando vitória. Deus dá vitória, o contingente pequeno, mas Deus dá vitória. E eles agora ali começam a festejar dentro daquele território. Mas o texto vai dizer que neste mesmo período, Davi começa a ser sabedor que Saul está vindo para poder de fato lhe capturar. E ele mais uma vez consulta a Deus. Por quê? Porque ele percebe que diante desse momento ele deveria tomar uma decisão. E ele consulta, e Deus agora diz para ele que ele tem que se retirar da onde ele está, para poder de fato voltar para o percurso do projeto de Deus para a sua história. Então o texto vai dizer que ele agora sai diante da autorização de Deus. Quem sabe Davi queria ficar, quem sabe Davi queria ser aclamado, mas entenda, Davi agora percebe que ele deveria sair, porque o próprio Deus disse: se você continuar, quem vai lhe denunciar são os moradores da cidade de Keila. Mas uma verdade que nós vamos aprendendo aqui no texto, qual, Cristian? É que muitas das vezes as decepções saem da onde a gente menos espera. Que as decepções saem da onde a gente muitas das vezes estende a mão. Que as decepções muitas das vezes aparecem no meio daqueles que nós às vezes fazemos questão de ajudar. Mas também aprenda outra lição, qual? É que neste contexto Deus diz para Davi: não fique mais na cidade de Keila. O que nós podemos aprender com isso, e você que me ouve, que está em casa através da transmissão, é que mediante aos momentos da nossa trajetória, temos que estar preparado também para ouvir o não de Deus na nossa vida. Nós só estamos acostumados a ouvir o sim, mas Deus te colocou aí para ouvir esta palavra nesta tarde profética, para você também entender quando Deus também te disser não, quando Ele disser sim, amém, mas quando também Ele disser não, também amém, para que o nome dEle seja glorificado. Diante disso, o texto vai dizer que ele sai, se retira da onde ele está, para ir para onde?
para ir agora para o endereço que Deus quer que ele se dirija. E aí, qual é o endereço, Cristian? Deserto. O texto vai apresentar do versículo 14 até o capítulo 24, que Davi passa agora um período dentro do deserto. A gente vai ler nas entrelinhas, minha amiga missionária Tatiana. Nas entrelinhas a gente vai ler, minha dirigente. Parece mais que foi dias, meses. Mas ao longo da história nós vamos entender, estudando um pouco, que Davi passa cerca de aproximadamente 10 anos se escondendo de Saul dentro do deserto. Quem sabe você está ouvindo esta palavra e está já se identificando com ela e dizendo: Cristian, eu estou nesse negócio aí. E já faz tempo que eu estou vivenciando os desertos de Deus. Porque de fato Deus agora permite Davi passar por isso para lapidar Davi. Porque a grande realidade é essa. No grande contexto nosso, nós não gostamos de deserto. Porque deserto não combina com a gente. Deserto não se identifica com a gente. Deserto não se encaixa no nosso contexto. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: mas você cabe certinho dentro do deserto. Você combina certinho dentro do deserto. O texto vai dizer que Davi, ele entra no deserto. E neste momento que ele entra, Deus começa a ensinar a Davi algumas verdades do porquê ele faz questão de fazer Davi permanecer no deserto. E quem sabe você está me ouvindo, e quem sabe você está dizendo: mas eu estou no deserto. E Deus te colocou aí para você entender por que é que Deus fez você permanecer nesse deserto. Deus te trouxe a este momento para você entender o que estava se passando com Davi, porque Davi vivenciou esse momento e quem sabe não entendeu muita coisa. Mas o texto do versículo 14 vai dizer que Davi permaneceu no deserto. Grave essa palavra: permaneceu no deserto. Quando eu vi esse verbo aqui, eu disse: meu Deus, eu quero entender esse negócio. Permaneceu aonde? Permaneceu no deserto. Dentro deste processo de deserto, ele permanece. Mas só que nesse processo acontecem algumas coisas. Ele permanece, mas dentro do texto vai dizer que ele esteve nos lugares altos e esteve nos lugares fortes. Eu vou repetir: esteve nos lugares altos e esteve nos lugares fortes. A primeira lição deste texto aqui do versículo 14 é essa. E se você estiver aí e já quiser receber, vai levantando a tua mão aí onde você está para cima, porque eu tenho uma palavra profética nessa tarde de ciclo de oração para a tua vida. Mediante os desertos da vida que Deus irá proporcionar, entenda: ainda que você entre, mas não vai faltar lugar alto e nem vai faltar força da parte de Deus para a tua história. Eu vou repetir porque tem gente que está recebendo em casa esta palavra aqui no estúdio também. E mesmo no deserto que Deus venha te colocar, ou quem sabe você já esteja, entenda: não vai te faltar lugar alto e força. Lugar alto e força. Lugar alto e força. A notícia, quem sabe, já se esparramou e alguém já procurou até saber aonde você está e já bateram até a ideia. Você não está sabendo? Não, ela está no deserto. Ele entrou no deserto, mas Deus te colocou aí para você ouvir isso. Mesmo no deserto, vão saber da notícia qual. Ei, ela está no deserto, mas tu está sabendo da maior qual? Ela está nos lugares altos. Rapaz, eu pensei que ela estava depressiva, eu pensei que ela estava cabisbaixa que nada, rapaz. Ela está forte, ela está de pé, porque mesmo no deserto, Deus te garante lugar alto e te garante força. Essa tarde Deus está promovendo nesse teu deserto altura e força. Deus está colocando dentro de você para ter força e para estar nos lugares altos. Vai passar deserto? Vai, não vai te faltar, mas se prepare, nele Deus vai te garantir isso. O texto vai continuar dizendo e ensinando para a gente o quê? Do porquê Davi permaneceu nesse deserto. Segunda verdade, sabe qual é? É que o texto vai dizer que nesse deserto, diz Zif aqui, Zif, Saul procurava todos os dias, mas não encontrava.
porque Deus não entregou na sua mão. Eu vou repetir. Saul procurava, e só a título de conhecimento e informação para você entender, no capítulo 24, no início, você vai entender o que eu estou falando. Saul disponibilizou 3.000 homens, 3.000 homens, para poder capturar Davi. E não foi qualquer homem não, foi a sua tropa de elite, foi os seus melhores homens. Para quê? Para poder de fato encontrar, localizar aonde estava Davi. Mas sabe o que o texto está dizendo? Que mesmo nesse deserto, Deus não colocou ele na mão de Saul. Em outras palavras, no deserto, Deus escondeu Davi dos olhos do inimigo. Eita, aqui tem mais uma palavra profética para a tua vida nessa tarde. Qual, Christian? Se tiver mão, levanta as duas, porque uma mão é pouca. Ei, nesse deserto que Deus fez você permanecer, se prepare. Deus vai fazer você ficar escondido dos olhos do inimigo. Christian, que negócio é esse? É o que eu estou profetizando, é isso que você ouviu. Se prepare, nesse contexto de deserto, Deus vai fazer você ficar oculto, em off, dos olhos do teu inimigo. Eu vim aqui da parte de Deus com a palavra profética para a tua vida nesta tarde. E se eu fosse você, tomava posse, porque Deus está dizendo: mesmo no deserto, você estará escondido. Mesmo no deserto, o inimigo não te acha, porque Deus te esconderá dentro desse deserto dos olhos do inimigo. O texto continua nos ensinando. Davi está escondido, Saul está procurando. Os homens não conseguem dar a notícia que ele mais esperava. E o texto continua ensinando o quê? Que mesmo nesse deserto, Deus faz questão de mudar algumas coisas. Porque se você ler o versículo na sequência, vai dizer assim: vendo, pois, Davi que Saul saíra à sua busca e da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif. Nenhum bosque. Só aqui no estúdio, repete comigo: nenhum bosque. Perceba que agora o deserto de Davi se transforma em um bosque. Perceba agora que nesse processo de deserto, Deus agora faz uma alteração. Quando eu li isso aqui, eu me arrepiei todo. Quando eu li isso aqui, eu me alegrei, dei glória, misturado com línguas estranhas dentro de casa. Sabe por quê? Porque Deus, mesmo no deserto, de vez em quando, meu amigo, Ele dá uma colherzinha de chá pra gente. No deserto, Ele dá uma aliviada. Ele está dizendo: você não vai sair do deserto, depois volta. Mas nesse deserto, de vez em quando, eu promovo algumas colherzinhas de chá para dar uma aliviada nesse teu processo, porque senão a gente acaba morrendo. Aí Deus faz o quê? Altera o lugar para poder preservar a história de Davi. Porque enquanto Davi estivesse dentro desse deserto, a sua vida estava preservada. Meu Deus, que negócio é esse? Tem uma presença de Calabarauí, de Revaraciá. Eu estou no ciclo de oração, meu irmão. Não se espante não. Você que está nos assistindo aí na transmissão, eu estou no ciclo de oração. E ciclo de oração é lugar de renovo, lugar de promessa, lugar de adoração. E Deus te trouxe aí nessa transmissão para você entender isso. Se prepare. Nesse deserto eu vou alterar algumas coisas só para você permanecer no lugar que eu te coloquei. Porque enquanto você permanecer no lugar que eu te coloquei, haverá preservação da tua história. Quem tem mão para levantar, levanta. Quem tem mão para levantar, levanta, porque lá vai mais uma palavra profética. Não vai haver morte. Deus vai te guardar dos olhos do inimigo e vai preservar a tua história. Se preciso for, Ele vai alterar o lugar, mas desse deserto você não sai enquanto Deus não te der vitória. Tem uma presença de Deus aqui. Deus está alterando desertos. Quem sabe você está chorando dizendo: estou precisando, Jesus, dessa colherzinha de chá. Ele vai alterar o deserto, mas nesse deserto você não morre. Mas para apressar aqui, olha o que o texto vai dizer. O que, Cristian? É que no deserto que Deus faz a gente permanecer. De vez em quando Jesus permite algumas visitas.
De vez em quando Jesus permite que alguém nos visite. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É que o versículo vai dizer: então se levantou Jonatas, filho de Saul. Parece a coisa mais simples, minha dirigente, da gente ler esse negócio aqui. Parece a coisa mais simples. Se levantou e foi. Se levantou. Peraí, que negócio é esse? 3.000 homens saem à procura e não acham. Aí o texto vai dizer: e se levantou. Parece a coisa mais natural. Eu disse: Jesus, me explica esse negócio aqui, Jesus. Deixa eu entender isso aqui, Jesus. Porque o texto está dizendo que ele se levantou. Contextualizando, parece mais que eu vejo Jonathan olhando para o céu dizendo: Senhor, papai já mandou todo mundo procurar o camarada e ninguém achou. Manda a localização dele aí. Em tempo real, manda aí. Manda aí, porque eu não estou achando. E o texto diz que se levantou e foi aonde Davi estava. Eita, que arrepiou tudo aqui agora. Porque no deserto que Deus te colocou, só vai descer quem Deus quer que te ache. Eu vou profetizar, e se você tem mão aqui no estúdio para receber, levanta. Porque quem quer te destruir, diz o Senhor, não vai te achar. Mas quem vai descer para te abençoar, vai te encontrar, diz o Senhor. Eita, que negaracalabadaciai. Eu me arrepio 2 vezes, porque foi aqui nesse estúdio que Jeová me deu esse negócio aqui. Foi aqui no circulação, nos sábados, que Jeová me falou fortemente acerca disso aqui. Porque tem gente tentando te destruir a qualquer custo, e Jeová está cegando o inimigo para não te achar. Mas quem Deus vai usar para te abençoar, vai achar aonde tu está nesse deserto. O que 3.000 não achou, quem Deus vai mandar, vai descer e vai te achar, diz o Senhor. É profético isso. É profético. Dá para você dizer para quem está do seu lado aí: vai ter visitação de Deus nesse deserto. Vai ter visitação de Deus nesse deserto. Não vai descer quem você quer, vai descer quem Deus vai mandar. Ai, 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 ai. Eita presença, eita glória. Vai descer quem Deus vai mandar. Aí o texto vai dizendo: ele desceu. Agora olha para quem está atrás, diga assim para ele: vai descer quem Deus vai mandar, mas não vai descer de mão abanando. Diga: essa visita vai ter finalidades. Eita. Falaram aqui que Jeová vai dar presente e eu tomei posse. Ah, se eu não tomo, menino, eu morro. Ei, vai ter finalidades. O texto diz que ele desceu. E quando ele achou Davi, a primeira coisa que ele disse, sabe o que foi? Ele liberou uma palavra de ânimo: não temas! Porque gente para te desanimar no deserto não falta. Mas Deus está dizendo essa tarde: eu vou varrer essa turminha da tua história e vou colocar e vou colocar gente de verdade que tem palavra de Deus, de ânimo para te levantar nesse próximo. Meu Deus, que é isso? Ei, tem gente que vai descer lá nesse teu deserto e vai ter coisa boa para falar ao teu coração. Não temas. Não temas. Aí o texto diz que na sequência ele olhou para Davi e disse: não temas. E fortaleceu a mão de Davi. Eu vou repetir isso. Ele fortaleceu as mãos de Davi. Está preparado? Porque quem Deus vai mandar para esse deserto vai te entregar coisas. Ei, olha para quem está do outro lado e diga: e não foi a primeira vez não, viu? Não foi a primeira vez não. Você que está em casa, está lendo o texto aí, se puder abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículo 4, você vai ver que não foi a primeira vez que Jonatas encontrou Davi escondido e liberou alguma coisa para ele. No primeiro encontro, ele achou ele e disse: eu vim aqui e tem um negócio para te entregar. Aí ele entregou a veste real, o cinto dele, a lança e a espada. Aí no capítulo número 23, ele vai e fortalece novamente a mão de Davi. Não vai faltar presente da parte
de Deus nesse processo. Deus vai usar gente da onde você menos espera. Porque quem você menos espera vai descer. Porque quem ele menos esperava descer era o filho do pai, quem estava ali procurando a qualquer custo para extirpar a sua vida. Da onde você menos espera. Se você está confiando em A e em B, ei, eu vou te dizer nessa tarde aqui o que Deus está me dizendo. Da onde você está menos esperando, Deus vai mandar socorro para esse deserto. É baraciai. Se eu tivesse no seu lugar, eu melhorava esse glória. Se eu tivesse no seu lugar, eu melhorava esse aleluia. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: eu vou te surpreender. Ei, não é susto quem vai tomar é Satanás. Deus vai te surpreender nesse deserto. Deus vai usar gente que você menos espera para te abençoar, diz o Senhor. Aí ele já liberou palavra de ânimo, fortaleceu a mão, e na sequência ele vai liberar um negócio que eu me arrepiei. Ele disse: olha, Davi, fica tranquilo, porque tu vai reinar no lugar de papai. E eu reinarei contigo. Você está entendendo? Jonathan está reconhecendo em Davi que o próximo a sentar no trono não é ele. Pela linhagem real, ele sabia que tinha direito. Mas só que depois da queda de Golias, a ficha caiu e Jonathan entendeu que o trono não era para ele, mas sim para Davi. Eita! Sabe quem Deus vai mandar descer nesse deserto? Vai ser gente que vai reconhecer o que Deus te confiou. Eu vou repetir porque tem gente que está me ouvindo e não está entendendo. Sabe quem vai descer e chegar nesse deserto? É gente que vai reconhecer o que Deus. Ei, que reconhecer aquilo que Deus te confiou nessa trajetória. Deus vai mandar gente. Ei, não é gente que fica duvidando do teu ministério, não é gente que fica duvidando da tua chamada, não é gente que fica com algumas interrogações. E será que Deus chamou ela mesmo? Será que Deus chamou ele mesmo? Será que Deus chamou esse negócio que nada, isso é tiro no escuro, esse negócio de itinerância, esse negócio de ciclo de oração, esse negócio de cantar, esse ministério de louvor que nada. Chega dessa turminha que diz uma coisa na tua frente e por trás é outra. Deus vai colocar gente de verdade que reconheça que Deus é na tua vida. Ou reconhece ou não reconhece, rapaz. Quem Deus vai colocar nesse deserto é quem vai reconhecer. Aí ele disse: olha, eu vou reinar contigo. Aí ele fez: para tu saber que eu estou falando um negócio de verdade aqui. Tá lembrado lá de trás, capítulo 18? Aquela aliança. Eu vou renovar de novo a aliança. Porque no deserto também tem a aliança. Eita. E ele sai. O texto vai dizer que ele sai. Depois que ele firma a aliança, ele sai. Volta para onde está Saul. E o texto vai dizer que depois que ele volta para onde está Saul, Davi continua no bosque. Mas só que a notícia já se esparrama que Davi está dentro desse deserto. E o texto vai dizer que Davi, ao saber que Saul está se aproximando, ele sai. Aí quando o Saul chega, já não encontra. Porque quem tem unção nunca vai ser alcançado por quem não tem unção. Ai. Ei, quem não tem de Deus nunca vai alcançar quem tem de Deus. Aí quando ele chega lá, ele não encontra. O texto vai dizer que ele se retira. Aí ele vai para o outro deserto que o texto vai apresentar. Na sequência, esse deserto de Maom, quando ele chega lá, os informantes de Saul dizem a localização e dizem: ó, Davi está no deserto tal.
prepara a comitiva toda, desce lá e é a tua chance. E ele vai, desce, e o texto diz que quando ele está chegando bem pertinho, Deus surpreende Davi novamente. Como assim, Cristian? Ele está bem pertinho, missionário Tatiana. Quando ele está bem pertinho, parece que eu vejo a expressão do rosto de Saul. Agora a gente acaba com ele, encurralamos ele. Parece que eu vejo, meu dirigente, ele chegando, dizendo, acabou, cercamos. Quando ele já está cercando, os seus homens chegam num alvoroço só. Rei, volta e desce para Israel, porque os inimigos estão atacando. E se a gente ficar aqui, perdendo tempo para pegar Davi, pega, mas não pega, Israel vai ser devastada. Aí ele parou, foi racional e disse, é melhor voltar, depois a gente vai atrás. E voltou. Não entendi, Cristian. Nesse deserto, Deus vai dar sensações ao teu inimigo de que ele vai chegar perto para te alcançar, mas no final a vitória vai estar do teu lado. Eita, meu Deus. Eita, que eu estou sentindo a presença de Deus forte aqui. Deus vai dar sensações ao inimigo. O inimigo vai achar que já ganhou até essa peleja diante do que estará nos seus olhos, mas Deus vai dar sensações. Mas no final, Deus vai mostrar ao inimigo que ele está do teu lado e que a vitória te pertence. Será que tem glória a Deus aqui no estúdio? Será que tem aleluia aqui? Deus está dizendo, eu vou provar ao inimigo que eu sempre estive contigo. E eu finalizo a minha palavra dizendo o quê? Que mediante esse processo, Davi continua se escondendo dentro do deserto, até em lugares rochosos, até em lugares de caverna. Esse processo aqui, ele se esconde dentro de uma caverna. Capítulo 24. Se você ler, você vai ver deserto de En-Gedi. Ele se esconde. Saul, depois que vai lá e retorna, ele começa a procurar novamente Davi. Eita persistência. Ele vai de novo. E o interessante é que o texto vai dizer que Saul, para se refugiar e passar a noite, se esconde na mesma caverna que Davi se esconde. E o texto vai dizer que ao se esconder na mesma caverna, ele fica sabedor. Quem? Davi. E os seus homens incitam dizendo, olha, quem está na caverna aí é Saul com os seus homens. Vamos acabar com ele. Tu está tendo a chance agora. Vamos agora fazer. Tu tem a oportunidade. Tu é o cara. E ele chega perto do rei, corta um pedaço das vestes real. E o texto vai dizer que ele vai para o outro lado. E quando ele vai para o outro lado, ele declara que estava diante do rei e teve a oportunidade de fazer. E alguém, quem sabe, que citou, disse, e por que você não fez? Você não é forte? Aí Davi vai provar no deserto o quê? Que forte não é quem se vinga. Se a palavra vai quebrar cadeias, Deus me falou comigo, disse, quando tu libera essa palavra naquele estúdio, eu vou quebrar cadeias na mente de gente que já está arquitetando o plano da vingança. O plano já está tudo certinho. Deus vai quebrar cadeias na mente de pessoas agora, porque Davi está ensinando pra gente o quê? O quê, Cristian? Que forte não é quem se vinga. Forte é quem tem a oportunidade de se vingar e não faz. Forte não é quem se vinga, mas quem tem a oportunidade e não faz. Era para. Guarda o teu projeto de vingança. Guarda o teu desejo de justiça. Porque Deus vai mostrar para você que Ele ainda é Deus. E Davi vai ensinar para a gente uma das maiores lições. Eu não vou me vingar, tive até oportunidade. Eu não vou tocar nele, porque primeiro ele é ungido. E ungido de Deus não se toca.
tocar. Só quem ungiu pode assim fazer. Ei, meu filho, ei, Deus te colocou aí para você ouvir isso. Ainda que você tenha oportunidade, não vá na pilha de alguém para mostrar que você é forte, porque força não se garante com vingança. Ei, aprenda com Davi: forte não é quem se vinga, mas quem tem a oportunidade e não faz. E aqui, ó, me dirijo para você que está ouvindo essa programação tão linda, onde a presença de Deus invade esse estúdio. Aqui a gente pode até linkar o quê? Projeto de salvação. Porque nesse projeto de deserto, 3 coisas vão acontecer para que nós possamos entender que Deus está falando ao coração de gente que está afastada, precisando de uma palavra nessa tarde, precisando fazer novamente com Ele um pacto. E quem sabe eu não entendi. Tu está falando de deserto, Cristian, e aonde eu me encaixo nisso? Primeira lição que eu vou aprender aqui é que Deus colocou Davi aqui nesse processo e refugiou ele aqui para esconder ele do inimigo. Porque o inimigo está aí a qualquer custo, e o projeto dele sempre foi o mesmo: matar, roubar e destruir. Mas enquanto você estiver dentro do projeto de Deus no deserto, você está escondido, preservado. E se você está preservado e escondido, tem lugares nesse deserto que Deus vai te levar até para lugares rochosos, como levou Davi. Tem deserto aqui que ele entra até dentro de caverna. E você lendo a Bíblia, você vai entender que rocha faz tipologia da pessoa de Cristo. E o próprio salmista vai dizer o quê? Que Jesus é a rocha da minha salvação. Sabe por que Deus te colocou nesse deserto? Para você se refugiar na rocha que é Cristo, para você se abrigar na rocha que é Cristo. Mas sabe o que é que me encanta como terceira verdade, aplicando isso aqui para aqueles que nos ouvem, que estão de fato precisando tomar uma decisão nessa tarde? É que mesmo no deserto, dentro dos lugares rochosos, Deus ainda promove alianças. Deus ainda promove pactos. Quem desce? O amigo íntimo de Davi, para fazer aliança. E nessa tarde, quem desceu aqui no estúdio do ciclo de oração da Rádio Maranata foi a teu amigo Espírito Santo, para promover mais uma vez uma aliança contigo e te dizer: eu quero ser o teu amigo novamente. Eu quero fazer contigo um pacto novamente. É você que me ouve, você quem sabe que nunca tomou uma decisão diante de Cristo, ou você que se afastou. Eu não vim aqui procurar saber as causas e as razões do porquê você se afastou e do porquê você se distanciou, mas eu vim aqui como profeta, ainda que minha cara não pareça, mas eu levo uma vida de profeta, e como profeta eu vim aqui profetizar e dizer: o teu amigo ainda quer fazer alianças novamente contigo. Ele quer promover um novo pacto com a tua história. Ele quer realizar algo novo na tua história. Mas não depende da gente, depende da tua decisão, depende da tua escolha. Ei, Deus está enviando o amigo para fazer aliança, mas vai depender de você tomar uma decisão hoje. Aprenda com Davi, mesmo estando neste deserto. Aprenda com Davi. Deus ainda é Deus que promove alianças, mesmo estando no deserto. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua história, que Deus abençoe a tua família. Que você que está me ouvindo, que foi alcançado, seja tocado nessa tarde por esta palavra. Ei, entenda, mesmo nesse deserto, Deus vai te dar força. Mesmo nesse deserto, Deus vai te
em lugares altos, mesmo nesse deserto, Deus vai te esconder do inimigo, mesmo nesse deserto, Ele vai te dar uma colher de chá, alterando o ambiente, mesmo nesse deserto, Ele vai dar sensações ao teu inimigo de vitória, e nesse deserto Ele também vai te ensinar acerca do perdão, mas não deixa a oportunidade passar, porque também nesse deserto, Ele quer fazer aliança com a tua história. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. É tarde de aliança. É tarde de aliança. Deus, Ele marca um encontro com você que parou aí nesta live, deste ciclo de oração Maranata, para dizer para você: eu desci no teu deserto, eu estou entrando diretamente contigo e quero fazer uma aliança, renovar as promessas na tua história. Jesus marca o encontro contigo nesta tarde. Como é que eu faço, missionária? Você vai botar assim: eu quero. E a gente está aqui orando. O estúdio todo está orando, porque nesta hora missionária é muito difícil, eu sei. Mas as correntes estão sendo quebradas. As correntes estão sendo quebradas. Não há força maior do que o poder deste nosso Deus. E o Senhor Jesus, Ele veio ao teu encontro nesta tarde para dizer para você: há tempo de fazer aliança, há tempo de recomeçar, aleluia, há tempo de você, aleluia, voltar ao primeiro amor. Ei, não vai ficar do jeito que está, aleluia, não vai ficar do jeito que está. A primeira alma já chegou, e nós já estamos aqui aguardando você. É você que está chorando, que está aí chorando. Ei, Jesus está dizendo para você: a vingança não é sua, a vingança não é sua. Te machucaram, te pisaram, aleluia, mas a vingança não é sua. Já chegou a segunda vida para Jesus, chegou a terceira alma para Jesus. Ei, esta palavra está queimando. Quando o evangelista Christian, aleluia, estava pregando, Deus me dizia que lá do outro lado havia muitas pessoas machucadas. Eita, Jesus! Que não queria se render para Jesus, porque estava com ódio, com raiva, com mágoa, mas a corrente do ódio está sendo quebrada. A corrente do ódio, a corrente da vingança está quebrada nesta tarde. Eu quero, diga eu quero, eu quero. Deus está refazendo a tua história. Já chegou a quinta alma para Jesus. Termina agora o círculo de oração Maranata. Pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. Círculo de oração Maranata.